seu lugar e faça uma oração por você mesmo. Diga: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta tarde, dá-me espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento de ti mesmo. Que os olhos do meu coração sejam iluminados, para que eu entenda qual é a real esperança do chamado que tu me fizestes e quais são as riquezas gloriosas da minha herança no meio dos santos. Tira o véu dos meus olhos, remove toda cegueira, derruba as estruturas velhas, para que eu possa viver hoje os planos estabelecidos por Jesus na minha vida há 2000 anos atrás. E eu darei a glória somente a ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Os amados podem sentar e abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos continuar de onde nós paramos a semana passada. Nós falamos sobre discernimento de espíritos. Discernir de onde vêm as coisas na nossa vida, se de Deus, se do diabo ou se do homem, né? E grandes verdades o Senhor tem nos dado, e uma delas é: você tem que depender do Espírito o tempo inteiro. Não é apenas por um momento. Discernimento não é desconfiança. Discernimento não é a partir de aparência. Discernimento não é aquilo a partir do que os meus olhos humanos veem. Muitas vezes, os seus olhos humanos vão ver tudo certo, mas no seu espírito, Deus vai dizer: cuidado. E aí você vai ter que entrar naquilo que Gálatas 5 diz, que vai ser a parte B da nossa série, né? Andar no Espírito. E você vai ter que entrar naquilo que Paulo vai dizer: andai em Espírito. Andai em Espírito. Queridos, deixa eu dizer um negócio para você. Viver no Espírito não pode ser uma experiência semanal. É viver. Ou nós entramos neste tipo de vida, ou nós estamos fadados à destruição. O Espírito Santo de Deus não quer viver de encontros esporádicos com a igreja. O Espírito Santo de Deus é o pastor da igreja de Jesus Cristo. Nós jamais seremos pastoreados por Deus se não for através do Espírito Santo. Não tem plano B. Não tem plano B. Porque nesta atual dispensação, quem está em ação não é o Pai, não é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. A posição de cada um. A posição de cada um. Certo? E hoje nós vamos falar a respeito de um dom do Espírito. Eu sempre volto ao ponto: não reduza o Espírito Santo aos seus dons. O Espírito Santo é uma pessoa. Certo? O Espírito Santo é uma pessoa. E esta pessoa, que é o pastor da igreja, ele deu ferramentas à igreja para que a igreja pudesse cumprir a grande comissão. Os dons são ferramentas para cumprir a grande comissão. Ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Deus não te dará nenhum dom por sua causa. O único dom que você recebe do Senhor, que visa você, e é para que você esteja pronto para receber os outros, é língua para edificação. Mas todos os outros visam a edificação da igreja. Visa a edificação do corpo de Cristo. É por conta disso que nós temos que ter a consciência. Os dons operam na medida da necessidade da grande comissão. Se você não tem interesse nenhum de ser um instrumento de Deus nesta terra, para abençoar outras vidas, para abençoar pessoas, para levar o Evangelho, você não tem necessidade de nenhum desses dons. Você não tem necessidade. E Ele não vai te dar, porque os dons são ferramentas para a obra do Senhor. Os dons são ferramentas para que nós possamos avançar. E hoje nós vamos começar falando a respeito do dom da fé. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não se trata aqui de fé salvadora. O que é a fé salvadora? A fé salvadora é algo que o Espírito Santo colocou no seu coração no dia em que você se reconheceu pecador. A Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor é necessário que creia. Você ouviu a palavra do Senhor em linha com Romanos capítulo 10, né? Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a fé salvadora. A fé salvadora, ela opera quando você crê que Jesus Cristo é o Messias, que morreu e ressuscitou no terceiro dia e que na cruz do Calvário pagou o preço do seu pecado. Se você crê desta maneira e você confessa isso com a sua boca, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Você está salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Não é a fé que Paulo está falando em 1 Coríntios 12. Essa aqui não é fé salvadora. A fé salvadora operou para que você seja salvo, certo? Essa fé foi produzida pelo Espírito Santo. Você jamais creria em Deus se o Espírito Santo não revelasse a você. E isso é maravilhoso porque acontece duas coisas extraordinárias neste momento. Você é salvo e você se torna morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a residir dentro de você no dia em que ele conseguiu ou quis, vamos para a sua soberania, colocar essa fé salvadora no seu coração. E é algo que depende unicamente do Senhor. Nós não sabemos como é que isso opera. É por isso que às vezes você prega para alguém e ela não se converte. Um belo dia ele está andando na rua, encontra um folheto, lê e se converte. Aí você diz, eu não acredito num negócio desse não. Você senta com a pessoa e você explica a Bíblia de A a Z, ela não tem argumentos para poder refutar aquilo que ela está ouvindo, mas ela não nasceu de novo. Na mente dela, ela concorda com tudo, mas no coração dela não houve um novo nascimento. Alguém pode passar anos e anos da sua vida dentro da igreja, cantando, pregando, adorando a Deus, entre aspas, fazendo parte de uma igreja evangélica, batizados, tomando ceia do Senhor, e nunca teve uma experiência com a fé salvadora. Pode, pastor? Ou um dos maiores homens que viveu no século XVIII, 1700 e alguma coisa, John Wesley, já era teólogo, professor de teologia, foi enviado pela igreja anglicana, já era um sacerdote anglicano, foi enviado pelos anglicanos para os Estados Unidos como missionário para desbravar o mundo novo, o novo mundo, aliás, para pregar para os índios de pele vermelha. E quando John Wesley estava indo, ele teve uma experiência com os moravianos. Estava havendo um avivamento entre os moravianos, e no mesmo navio que John Wesley estava indo, e um grupo de moravianos cheio do fogo do Espírito. E teve uma tempestade, e Wesley e o seu irmão ficaram desesperados, porque achando que ia morrer, e enquanto ele ouvia do lado os moravianos cantando e adorando a Deus na maior tranquilidade do mundo, e aquilo deu um nó na cabeça de Wesley. E quando foi no outro dia, ele chegou para o pastor moraviano e disse, vocês não tiveram medo? Ele disse, medo de quê? A tempestade, vocês não sentiram a tempestade? Sentimos. E vocês não tiveram medo de morrer? Não. Por quê? Porque Deus nos mandou para um novo mundo para pregar o Evangelho. E se nós morrêssemos, seria uma vitória. Nós iríamos nos encontrar com o Senhor. E o Wesley ficou chocado e disse, o que é isso? Quando chegou, estou falando de um teólogo, estou falando de um sacerdote, de um missionário, está indo ganhar os índios, evangelizar uma nação nova. E quando chega lá um dia, ele bate na porta do pastor da Morávia e quer conversar com ele. E no meio daquela conversa, o pastor olha para Wesley e diz assim, John Wesley, você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? O Wesley diz assim, claro, eu creio que ele morreu por todo mundo. E ele diz, eu não estou perguntando de todo mundo, eu estou perguntando, você crê que ele morreu por você? E Wesley disse, eu vim salvar os índios de pele vermelha, quem me salvará a mim? Eu não conheço Jesus. E ali ele teve uma experiência com Jesus Cristo. E voltou dos Estados Unidos, debaixo de uma convicção. O maior campo missionário dos meus dias é a igreja cristã. Porque ele disse, como eu, existem milhares que estão servindo dentro da igreja, mas não conhecem o Senhor da igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que se Wesley disse isso em 1700, eu digo isso no ano 2019 com muito mais força. O maior campo missionário dos nossos dias é a igreja dita cristã, que tem milhares de pessoas aqui dentro que nunca conheceram pessoalmente Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque a fé salvadora é o Espírito que produz dentro de nós, através da palavra de Deus. E Satanás tem trabalhado muito no nosso meio evangélico, removendo a fonte que o Espírito trabalha, que é a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. O apóstolo Paulo diz, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Como é que eles vão se converter se eles não ouvirem? E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Se eu subir aqui e começar a encher linguiça, entreter vocês, eu não vou produzir fé no coração de vocês. O que vai produzir fé no coração de vocês é a exposição à palavra santa do nosso Deus. É por isso que nada pode substituir a palavra dentro da igreja.
Você nem sabe, mas enquanto você está sentado aí, a fé está nascendo no coração de cada um de vocês. Fé não é a emoção. Fé não é um assentimento intelectual, não é uma informação. A fé, diz Hebreus, que é um firme fundamento das coisas que eu espero e a certeza daquilo que eu não vejo. A fé não opera no reino dos meus sentidos. A fé desafia os meus sentidos. Ah, pastor, a fé é um salto no escuro, então? Não. A fé é um salto na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem anda por fé, anda pisando firme. Quem anda por fé, sabe aonde está pisando. O apóstolo disse, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me salvar, para me livrar. Eu sei que eu tenho colocado a minha fé. Jó também declarou isso. Eu sei que o meu Redentor vive. E brevemente Ele se levantará sobre a terra. Mas esse eu sei não opera nos meus sentidos. Esse eu sei não depende das minhas informações. Muitas vezes as informações que você recebe acerca de algo quer levar você para a incredulidade, quer levar você para jogar a toalha. Nós ouvimos o testemunho do Jonathan. As informações humanas diziam, esse emprego não é para você. O Espírito dizia, a vaga é sua. As informações humanas, ele dizia, aplica-o para uma casa, para comprar uma casa. As informações humanas diziam, não é para você. O Espírito dizia, a casa é sua. Com que você vai ficar? Então a fé, ela não é um salto no escuro, ela tem fundamento. Qual é o fundamento da fé? Deus e a sua palavra. Eu não creio em qualquer coisa. Certo? Então eu já estou saindo da fé salvadora. Porque fé todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Fé é uma coisa que faz parte da natureza humana. Ah, pastor, eu não tenho. Tem. Por que você está sentado nessa cadeira? Porque você tem fé. Que informação você tem que garante que ela aguenta seu peso? Marco já olhou. Você está debaixo de toneladas de concreto. Suspensa, você não sabe pelo quê. Você entrou aqui tranquilo. Você entra dentro de um avião, toneladas e toneladas de ferro, o bicho sai voando e você vai. Se pelando de medo, mas vai. E a asa nem bate, não é dura. Né? E você vai. O que é isso? Fé. Isso é fé natural. Existe uma fé natural. Você vai no médico, o médico manda você tomar um remédio, uma droga, e você toma. E você não entende nada de farmácia, você não entende nada de bioquímica, mas você toma. Você teve fé em quê? Na palavra que o médico lhe disse. Você teve fé no conhecimento de quem construiu essa casa. Você teve fé no fabricante da cadeira. Então, fé faz parte da nossa natureza. Mas a fé em Deus é outra. Ela nos tira deste nível de informações. Ela nos lança numa outra coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Não é difícil. Não é que sem fé, né, fica mais difícil. Sem fé é impossível. E nós somos o povo da fé. Amém, queridos? Você entra no reino de Deus pela fé. Você vive pela fé. Você crê que uma virgem deu à luz um filho. E que este menino é o Criador do universo. Ele era 100% Deus e 100% homem. Você crê nisso. Você crê que ele morreu e ele ressuscitou. Você crê que ele atravessava a parede. Você crê que ele subiu ao céu. Você crê que ele está sentado à direita de Deus Pai. Você crê que ele foi até o inferno e destruiu toda a autoridade que tinha sobre a sua vida. E você vive nesta terra esperando um dia em que um anjo vai tocar uma trombeta e você vai desaparecer desta terra. Como que você vai dizer que você não tem fé? É impossível. E se você não crê nessas coisas, é impossível você agradar a Deus. Porque estas coisas são as únicas coisas que agradam a Deus. A vida eterna é fé. A vida eterna não é Deus. A vida eterna opera através da fé. Jesus disse, a vida eterna é esta, que creiam em ti somente e em mim. Não existe vida eterna sem fé. Então, nós somos o povo chamado a viver da fé. O problema é que esses termos também ficaram desgastados no nosso meio.
Viver de fé, para muitos grupos, é viver sem trabalhar, esperando que alguém... Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Você vive da fé. Você depende de fé para tudo. Você tem fé quando liga o carro, de que ele vai... Você tem fé quando coloca o despertador e crê que ele vai despertar. Você tem... Ah, pastor, mas tudo isso são fés baseadas em informações. Informações que você está engolindo de terceiro. Você sabe qual é o dispositivo que faz com que na hora certa o teu despertador toque? Você sabe como é que funciona aquilo lá dentro? Quem sabe aqui? Para dar uma aula. Mas você deita e dorme sabendo que ele vai tocar. Então você está acreditando num papel que você leu de quando você comprou aquele despertador. Meu irmão, mais poderoso do que aquele papel, ou da bula do remédio, ou daquilo que o médico disse, é a palavra santa de Deus que chegou até o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Mas aí ela nos desafia para outro reino. O reino que sai da matéria e entra nas informações de Deus no nosso espírito. Mas você é um espírito. O problema é que você está muito bem treinado na sua mente. Você precisa ser treinado no seu espírito para aprender a crer em Deus. Aprender a crer. Pastor, a gente aprende a crer em Deus? Sim, a gente aprende a crer em Deus. Você só vai crendo em Deus à medida que você anda com Ele. Mas, queridos, saindo deste nível da fé salvadora, vamos falar um pouco a respeito desta fé que o apóstolo Paulo vai falar aqui, que está no capítulo 12, no versículo 9. E aqui nós temos 3 dons, diga 3 dons. E estes dons são chamados de dons de poder e eles dependem um do outro para poder operar. Que é o dom da fé, de cura e de milagre. Onde você vai ver um operando, o outro tem que estar junto. Certo? Eles dependem um do outro para poder operar. Diga-se de passagem, os dons que Paulo enumera aqui em 1 Coríntios, eles trabalham em bloco. Os dons de conhecimento, os dons de fala e os dons de poder. Os dons de fala é língua e interpretação de línguas. Os dons de conhecimento, profecia, palavra de sabedoria e palavra de ciência. E os dons de poder é fé, cura e milagre. Eles operam tão junto que você, às vezes, tem dificuldade de saber quando termina um e começa outro, e um depende do outro. E essa fé aqui é um fator determinante para que o dom de cura consiga operar e o dom de milagres. Ele diz assim, a outro, versículo 9, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar e a outro, poder para operar maravilhas. Vamos começar pela fé. Que fé é essa que Paulo está dizendo? Abra sua Bíblia, sai daí, vá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quem quer operar em fé aqui, diga glória a Deus. Irmãos, mas esse tipo de fé aqui vai jogar você numas enrascadas. Como eu lhe disse, isso aqui não é fé salvadora. A fé salvadora já opera em você. Você tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Você veio para cá porque você tem fé. Amém, irmãos? Amém. Então nunca fique dizendo assim, ah, Senhor, me dê fé. Outra coisa, às vezes, assim, que eu acho na Bíblia, quando a gente fica pedindo assim para Deus aumentar a nossa fé. Né? Aumenta. Como é que aumenta a fé? Você sabia que a fé não é Deus que vai aumentando em mim, mas eu vou trabalhando na minha fé para que ela cresça. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Porque quando você ouve a palavra de Deus, você conhece o caráter de Deus. E fé, acreditar, confiar em alguém, na palavra de alguém, tem a ver com o nível de conhecimento que eu tenho dessa pessoa. Eu não vou confiar numa pessoa que eu não conheço ela. E só existe uma forma de você conhecer Deus, é através da palavra. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais você vai conhecendo quem é Deus. Quanto mais você conhece em Deus, mais você confia nele. Então, se você não trabalhar nisso, não adianta. A fé é uma semente que precisa ser plantada. A fé sem obras é morta. E isso não tem nada a ver com obra social. Isso tem a ver com eu operar em cima daquilo que eu digo que eu creio. Quem crê que Deus cuida de você aqui? Quem crê? Você crê? Então por que você fica preocupado? Quem crê que Deus provê cada uma das suas necessidades? Diga glória a Deus. Então, no dia que você ficar ansioso por alguma coisa, eu vou arrancar suas orelhas. Eu ia dizer arrancar os cabelos, mas ia ter gente que ia ficar ganhando na história, porque não tinha cabelo para arrancar. Mas enfim, né, Jonathan, Pai do Senhor? Então, mas, né, irmão, né? Vamos falar em Portugal. Enfim, mas eu quero dizer o seguinte, para que eu estou ansioso se eu tenho um Deus que provê cada uma das minhas necessidades?
Davi disse que ele foi moço, virou um velho, e nunca viu o justo e nem a descendência do justo. Olha como Deus é bom. Deus não provê só para você, mas para a sua descendência. Ou seja, mesmo que os seus filhos não sejam crentes, por sua causa, Deus proverá as necessidades na vida dos seus filhos. Isso não é maravilhoso? Davi disse, nem o justo e nem a descendência do justo. Por amor ao justo, Deus abençoa a descendência do justo. Oh, que coisa gloriosa! Quantos filhos são abençoados por causa das orações dos pais, né? Quantas curas, quantos livramentos. Deus é maravilhoso! Para que eu vou andar ansioso? Para que eu vou andar ansioso? Veja, o que é a obra da fé? É eu jogar fora a ansiedade no momento que eu digo que eu creio que Deus cuida de mim. A ansiedade não pode ter lugar no meu coração. Porque senão essa declaração de fé é morta. Ela é morta. Porque a fé é provada na hora em que a necessidade bate na minha porta. Eu só vou saber que eu tenho fé quando eu precisar utilizar ela. E a fé, como eu disse, opera num outro reino. Tira você da dimensão daquilo. Meu irmão, você não precisa de fé para aquilo que você não precisa de fé. Disse nada, né? Você não precisa de fé para operar numa coisa que é natural na sua vida. A fé opera no reino natural. Por que Deus diz, a Bíblia chama Abraão de pai da fé? Porque ele esperou num momento, em uma situação que nós nunca vivemos ela. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. E o povo diz que a esperança é a última que morre. A de Abraão já estava só o pó. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, um velho, casado com uma velha, estéril. E faz uma promessa. Tu vais ser pai de uma grande multidão. A tua descendência será numerosa como os grãos de areia da praia do mar e as estrelas do céu. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Mas tudo bem, Deus podia curar a esterilidade de Sara. De repente, Sara não menstruava mais. E Deus não fez nada. A Bíblia diz que já tinha passado o costume das mulheres. Ou seja, ela não ovulava mais. Passou o calor da menopausa. Eles olharam para o outro e disseram, vamos dar um jeito, para Deus não passar vergonha. Às vezes a gente quer dar uma ajuda a Deus para Deus não passar vergonha, porque a gente contou para todo mundo que Deus prometeu um negócio para a gente, e o negócio não aconteceu ainda, e nós queremos ser advogado de Deus. Tem aquele filme Advogado do Diabo, e a gente quer ser advogado de Deus. A gente acha que a gente vai dar uma ajudinha a Deus, porque todo mundo já está dizendo que Deus existe. Aí você diz, vou dar uma ajudinha. Esse mal vem desde Sara. Aí Sara vai, depois que voltou do Egito, trouxe uma escrava linda, que as mulheres egípcias são uma morena bonita. Chega pro velho Abraão e diz assim, é melhor pegar, havia um costume naquela época, quando a mulher não suscitava filho, pegava a sua escrava de confiança e chamava gerar filho entre os joelhos. Pegou H e disse, deita com H e suscita a descendência dela, vai ver que é assim. Quando Abraão viu aquela morena, falou em línguas, profetizou, rodopiou e disse, é de Deus, aleluia. Foi aí que nasceu o mover pentecostal. Foi não, gente, eu estou zoando. E deitou com H, e H pegou bucho. Pegou bucho. E Deus olhando lá de cima e dizer, belo pai da fé. E Deus olhando, né? E Deus fica olhando a gente, querendo dar uma ajudinha a ele, e achando que a fé precisa de cooperação humana. E a fé opera num outro reino. E existia um costume, quando acontecia isso, por que era chamado gerar entre os joelhos? Porque H ficava grávida, mas na hora de parir, era Sara que ficava. As mulheres hebreias, elas davam à luz de cócora, desse jeito. Vai rasgar a calça não, Regi. As mulheres hebreias davam à luz de cócora. E aí o que acontecia? Sara ficava de cócora, H aqui no meio das pernas dela. H sentia dor, mas quem gemia era Sara. Porque a escrava não tinha o direito de gemer. Ela era uma encenação, como se aquele menino fosse da senhora e não da escrava. Ela tinha que aguentar a dor calada. E a sua senhora ficava, ai, sem sentir nada. E quando o menino nascia, era passado para a mão da senhora. Daí que vem a história da barriga de aluguel. E Deus olhando lá do céu. Nasce Ismael. Uma confusão até hoje. Até hoje. Não é não? Até hoje o negócio dá trabalho. Os árabes são descendentes de Ismael. E até hoje judeu e árabe não se dão. Essa briga toda. E Deus disse, por causa disso os dois vão ficar juntos a vida inteira e vão brigar a vida inteira. Não vai ter acordo de paz lá não.
Não vai. E Jesus disse, quando eles disseram paz, virá repentina destruição. Eles vão ter uma pazinha que o anticristo vai gerar por uns anozinhos, mas de repente vai acabar essa história. Não vão brigar até o final. Por causa de quê? Dessa arrumação de querer ajudar a fé. Viver da fé é esperar. Aí Deus diz assim, rapaz, não é Ismael que vai herdar. É dos lombos de Sara que eu vou trazer o menino. E Abraão creu nisso. E Deus suscitou de uma velha estéril, de um velho de 100 anos, Deus suscitou um menino. Ela nem ovulava e era estéril. E Deus, numa teofania, quando Jesus aparece para ele lá na tenda, na figura de um anjo, e diz, daqui a um ano eu vou vir e Sara vai ter um menino. Sara estava cozinhando um guisado lá dentro, deu uma risada. Acho que ela lembrou do velho, só o coi. E ela, só o bagaço. Meu Deus, se há 25 anos atrás, que a gente ainda dava um caldozinho, não saiu nada, imagina agora esses dois velhos. Deu uma risada. Quando ela veio trazer a comida, o anjo disse, por que você riu? Ela disse, ri não. Você é doido, eu ri nada, nem ri, não sei. Tu riste, por isso o nome do menino será chamado Isaac. O nome Isaac significa risada. E daqui a 9 meses... lá estava Sara com a risada nos braços, porque Deus ri da nossa incredulidade, amém, irmãos? É Ele que faz, é Ele que faz. Então, essa fé de Deus, essa fé sobrenatural, essa fé que opera em outro reino, é esta fé que o Senhor quer dar à sua igreja. E esta fé é um dom. Essa não é uma fé que é resultado do simples ouvir a palavra de Deus. A fé que a Bíblia diz que vem pelo ouvir a palavra de Deus não é essa fé. Essa fé que Paulo está falando aqui é um tipo de fé para operar em situações específicas, em coisas extraordinárias. Mas eu não esqueci do texto de Marcos 11, não. Versículo 22 diz assim. Marcos 11, versículo 22. É um episódio que todo mundo conhece, só para situar vocês. Jesus passa perto de uma figueira e ele vê que tinha folhas na figueira e não tinha fruto. E a figueira é uma árvore que ela tem um hábito diferente. Ela produz primeiro o fruto, depois é que produz a folha. As folhas na figueira, elas servem para proteger o fruto. Ela impede que o sol causticante destrua o fruto. Então, se você passa na frente de uma figueira cheia de folha, é porque ela tem fruto. Senão, não tem sentido de ter aquelas folhas ali. Jesus vê uma figueira com folha e tem fome e vai lá e procura fruto nela. E vai descobrir que ela usou a energia de produzir fruto para produzir folha. Só a aparência. Ela estava vendendo uma propaganda enganosa. O Procon celestial entrou em ação e Jesus disse, nunca mais haverá fruto em ti. Ninguém nunca vai comer fruto de ti, sua atrevida. Jesus ficou bravo. E quando foi no outro dia... Versículo 20 diz, e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus, Rabi, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Então, imagina os olhos de Pedro, né, assim, misericórdia, Jesus, que boca é esta? Boca de seca pimenteira, não tem esse negócio no Brasil? Pronto, Jesus era boca de seca figueira. Observou-lhe Jesus, tende... Como é que está na sua Bíblia? Versículo 22? Não, gente, vamos lá, todo mundo tenha. Os tradutores da Bíblia fizeram uma tradução aqui lógica, porque a fala de Jesus não era lógica. A fala de Jesus aqui no versículo 22 não é tendes fé em Deus ou tenham fé em Deus. Jesus não disse isso. O texto aqui é tende o tipo de fé de Deus. Não é tenha fé em Deus, é tenha a fé de Deus. Não é para que você creia em Deus, mas é para que você creia como Deus crê. Esse é o dom da fé que Paulo está falando, que ele dá à igreja. É o tipo de fé na qual Deus opera. Pastor, e Deus opera em fé? Deus é crente primeiro do que você. Senão ele não acreditaria em você. Deus é crente. Aleluia. Deus tem fé.
Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4, que eu vou dizer qual é a fé que Deus quer dar a você nesta tarde. E quem quer receber, diga glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, eu o constituí, falando de Abraão, pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. Aí olha o que é que diz Paulo: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência elementos inexistentes como se já existisse. Romanos capítulo 4, versículo 17. O Deus que chama à existência, em outras versões diz, aquilo que ainda não é, como se já fosse. Isso é a fé de Deus. A fé de Deus chama à existência o que não existe como se já existisse. E um grande exemplo disso é Abrão. Quando Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus, o nome Abrão significa pai amoroso. O nome Sarai, era o nome dela antes, é princesa. Deus tinha um plano. Deus disse, eu vou transformar vocês em pais e mães de multidões. Deus muda o nome de Abrão. E Deus passa a chamar Abrão de Abraham. Em inglês tem um H no meio. Ele tira o H do nome dele de Yahvé e coloca no nome de Abraão. E Sara, ou Sarai, passa a chamar Sara. Sara é com H no final. O H do nome de Deus entra no nome de Sara. No inglês, tanto Abraão como Sara vem com o H. No português não tem, mas no inglês ele vem com o H. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava chamando à existência as coisas que não eram como se elas já fossem. O que significa o nome Abrão? Pai amoroso. E Abraham? Pai de multidões. O nome Sarai significa princesa. O nome Sara significa mãe de multidões. Todas as vezes que alguém chamava Abraham, estava chamando, para nós, a gente não se prende ao significado dos nomes. Mas os hebreus, os nomes têm um significado e eles se prendem demais a isso. Quando gritava Abraão, estava chamando pai de multidões. Aí alguém perguntava assim, ele tem quantos filhos? Nenhum. Foi Deus que botou esse apelido nele. Isso é um apelido, né? Mas todo mundo chamava, porque Deus chamava. Sarai, princesa. Mas agora Deus começa a chamar Sara, mãe de multidões. Mãe de multidões. Eu acho que às vezes até eles se sentiam constrangidos com aquilo, né? Está me chamando de mãe de multidões, eu sou uma velha estéril e nem ovulo mais. Oh meu Deus, isso é até constrangido. Eu tenho que dizer, não tenho filho nenhum não, foi Deus que fez isso comigo. Mas de tanto Deus chamar, o útero seco de Sara se abriu e ela gerou, e há uma multidão de filhos de Sara espalhados na face da terra. Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Deus não fica preso àquilo que ele vê. Deus altera o caos a partir daquilo que está dentro dele. Essa é a linguagem de fé de Deus. Deus não é movido por aquilo que está diante dos olhos dele. Deus move aquilo que está diante dos olhos dele pela realidade que está dentro dele. Foi assim que ele criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra dentro dele. A terra era sem forma e vazia, havia trevas e Deus começou a falar. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve. E tudo o que Deus disse aconteceu, porque Deus começou a chamar à existência aquilo que não existia como se já fosse. Deus não fala o problema, Deus fala a solução. Deus altera as circunstâncias pela palavra que sai da boca dele. E quando Jesus veio para esta terra, ele operou desse jeito. Ele não guardava, Jesus não tinha visão de problema. Jesus chega e diz assim, alguém chega e diz, Lázaro está doente. Ele diz, vou agora não. Depois chega alguém, um relato para ele, Lázaro está morto. Irmãos, eu aprendi uma coisa, a linguagem da fé, ela precisa operar primeiro dentro de mim, para depois operar fora de mim. Porque se eu não me dobrar a linguagem da fé dentro de mim, eu vou deixar que a minha incredulidade altere. Eu já vou orar, eu já vou lá, esperando que aquilo não aconteça. Porque a derrota não está lá fora, a derrota está dentro de mim. Que imagem eu carrego? A fé de Deus altera a imagem interior que eu tenho sobre aquela situação. Como que eu vejo aquilo?
Jesus vai para a casa de Lázaro e quando ele vai para Betânia, ele diz aos seus discípulos, Lázaro dorme, vamos lá acordá-lo. Os discípulos dizem, mas Senhor, se ele está dormindo, qualquer pessoa pode acordar, para você ir lá para acordar esse homem. Que sono é esse? Jesus diz, ai meu Deus, eu vou ter que descer no nível deles para poder dar uma explicação, porque senão vai ser um... Por que Jesus disse que Lázaro está dormindo? Porque defunto, se ele guarda a imagem de um Lázaro morto, aquilo vai minando dentro dele, ele vai chegar em Betânia com uma visão de Lázaro morto, ele vai chegar dentro do túmulo com a visão de Lázaro morto, daqui a pouco ele não vai conseguir ressuscitar Lázaro. Porque Lázaro morreu de fato dentro dele. Enquanto Lázaro está morto do lado de fora, mas dentro de Jesus ele é apenas uma pessoa dormindo eu acordo. Morto não tem mais jeito. Jesus disse, não guarda a imagem de Lázaro morto, guarda a imagem de Lázaro dormindo, porque eu vou acordá-lo. Aleluia. Só para os discípulos ele chega e diz assim, Lázaro morreu, minha gente. É porque eu tenho que manter ele vivo dentro de mim. Porque eu vou manifestar para fora de mim aquilo que eu estou mantendo vivo dentro de mim. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro e vai ressuscitar Lázaro, ele não ressuscita ninguém ali. Ele chama um amigo. Ele para diante do túmulo de Lázaro e faz uma oração assim. Pai, graças eu te dou porque tu sempre me ouves. Não é porque tu vais me ouvir, tu sempre me ouves. Ele não cita a palavra morte. Em nenhum momento. Mesmo diante de Marta e de Maria, eles sempre declaram uma coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele sabia quem ele era. E quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele ora ao Pai agradecendo, porque o Pai sempre o ouve. E ele diz, não estou dizendo isso por tua causa, mas por causa dessa multidão para que creiam em ti. E ele diz, ele dá um grito, ele não lida com a morte. Ele fala em direção ao túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. Isso é acordando uma pessoa que está dormindo. Lá vem Lázaro toda a tarde. Ele diz, libere o menino, que ele está com fome. Diga glória a Deus por isso. Aconteceu a mesma coisa na casa de Jairo. Eu estou falando do tipo de fé que Paulo está falando. É a fé de Deus. Jairo vai chamar Jesus para poder ir curar a sua filha que está doente. No meio do caminho vem um relato. Não incomodes mais o mestre, a menina morreu. Jesus olha para Jairo e diz assim, não aceite essa palavra. Quando chega o relatório para Jairo dizendo assim, a menina morreu, Jesus diz assim, Lázaro, não duvide, creia. E Jesus está dizendo em outras palavras, não agasalhe esta informação no seu coração. Porque se você agasalhar a informação e a imagem da sua filha morta dentro do seu coração, você não vai conseguir ver ela viva. Tu tens o que tu diz e tu és o que tu pensas. Como o homem se vê, diz a palavra, assim ele é. A imagem que você tem de você é a imagem que você vai projetar fora de você. Você nunca irá além daquilo que você tem dentro de você. Enquanto você se enxergar como um coitado, você sempre se comportará como um coitado. Enquanto você se enxergar como um fracassado, você sempre irá ser um fracassado. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Nunca vai se alterar nada à sua volta enquanto não mudar dentro de você. Porque o que você tem à volta de você nada mais é do que o reflexo daquilo que você carrega dentro de você. Jesus vai e diz para Jairo, não receba essa palavra. E ele vai, quando ele chega lá, estão as carpideiras tudo chorando, que eram carpideiras, mulheres contratadas para chorar nos velórios. Profissional de velório. Tem isso aí? Ia lá só para chorar, especialista em certificar-se de que a defunta era defunta. Quando Jesus chega, diz assim, a menina está dormindo. Jesus gostava de chamar de, né? Esse porra anda com sono. Ele ia nos velórios, sono, isso é sono. Cansaço. Chega agora, povo, preguiça. Jesus já chegou, todo mundo riu de Jesus. Quando você começar a operar na fé de Deus, as pessoas vão rir de você, porque as pessoas estão presas ao nível terreno. Não dê atenção a nada nem a ninguém. Siga na direção daquilo que o Espírito colocou dentro de você. Jesus chama Pedro, Tiago, João e Jairo e entra no quarto e bate a porta na cara daquele bando de gente lá fora. E olha como é que ele ressuscita a menina. Talita, cumi. O que é que ele disse? Menina, Talita é menina, cumi, levanta.
Olha de novo ele acordando alguém. Por quê? Para todo mundo a menina estava? E para ele a menina estava? Dormindo. A menina está dormindo, a gente acorda a menina assim. Minha filha, levante. E Jesus ainda diz assim para Jairo, deve comer a bichinha. Eu descobri que morto tem fome. Eu acho que no caminho entre a cova e o céu não serve nem um lanche, minha gente. Porque todo mundo que ele ressuscita, ele manda dar de comer, rapaz. Não é? O que é isso, pastor? A fé de Deus. A fé de Deus desafia, mas ela opera primeiro dentro de você. E olha o que é que está dizendo aqui Paulo. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Deixa eu dizer um negócio para você. Se a coisa já é, não precisa de fé. Onde é que esta fé primeiro vai operar? Dentro de mim. Dentro de mim. E para que eu preciso dessa fé? Para operar em coisas sobrenaturais. E o que é uma coisa sobrenatural? Tudo aquilo que você tentou de todas as formas alterar pelos meios humanos e você não conseguiu, você precisa desta fé. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você vive através desta fé. Tudo que você vai receber de Deus é através da fé. Tudo. Diga tudo. Tudo. Como é que você aceitou Jesus? Pela fé. Quem é salvo aqui? Me prove. Pela fé. Como é que se deu a sua salvação? Eu vou ensinar você a operar na fé. Como é que se deu a sua salvação? Alguém pregou para você? Pregou? Você ouviu a pregação do Evangelho? Aí você confessou essa palavra. Né? Você disse, eu creio. Aí fez uma oração, Senhor, eu creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Aí você aprendeu que agora você é salvo. Mudou alguma coisa? Mas mudou tudo ao mesmo tempo, né? Você percebeu que alguma coisa mudou dentro de você? Mas que a tua mente humana não sabe como... Quem foi que colocou na tua cabeça que tu é filho de Deus, Maimota? Né? Quem ensinou esse negócio a tu? Coisa linda. Quem te ensinou que tu é filho de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi te ensinar. A Bíblia diz que o Espírito testificou com o teu Espírito de que você é filho de Deus e te ensinou a chamar ele de Abba. O que é a palavra Abba? É uma palavra no aramaico que significa paizinho. É uma expressão carinhosa. Os judeus a receber essa palavra quando estiveram no cativeiro babilônico. Não é hebraico, é aramaico. Abba é aramaico. As criancinhas até hoje em Israel chamam de Abba. No Nordeste seria painho. É painho, é uma forma carinhosa. O Espírito Santo que colocou essa palavra dentro de você. Mas a tua mente continua a mesma, o teu corpo continuou o mesmo. Mas você vive até hoje debaixo de uma convicção. Você é salvo e você não vai para o inferno. Jesus Cristo foi preparar uma morada para você. Aleluia. Mas entre o dia em que você aceitou Jesus e o dia da sua morte e do arrebatamento, você vai enfrentar vários desafios aqui nesta terra. Sim ou não? Você vai enfrentar lutas de todo nível. Sim ou não? Já está enfrentando, né? Você vai ter desafios todos os dias e coisas que humanamente você não consegue mudar. Assim como humanamente você não conseguia mudar a sua condição. Você nasceu em pecado. Seus melhores atos de justiça para Deus eram como pano de menstruação. Não valia de nada. Era imundo. Mas pela fé você alterou a sua condição. Pela fé você saiu do reino das trevas e foi levado ao reino do Filho do amor de Deus. Pela fé não existe mais nenhuma condenação para você. Pela fé você foi justificado de todos os seus pecados. Pela fé, Deus olha para você como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado na sua vida. Pela fé, você está destinado à glória de Deus. Aleluia! Colossenses capítulo 2. Pela fé, você entrou no reino de Deus. Pela fé, o teu nome foi escrito no livro da vida. Pela fé, você está aqui. Foi pela fé. Tudo foi pela fé. O batismo que é físico não te salvou. A ceia que é física não te salvou. Tudo aquilo que mudou a tua condição é resultado de fé. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Preste atenção aqui. A turminha ali atrás. Preste atenção aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Fé. Colossenses capítulo 2. Sendo assim, diz assim a palavra. Marque esses textos na sua Bíblia, você vai precisar deles.
Sendo assim, da mesma forma. Olha o que Paulo está dizendo. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Da mesma forma. Olha como é fácil viver pela fé. Da mesma forma como recebeste a Cristo, o Senhor, também andai nele. Como é que eu recebi a Cristo como Senhor? Pela fé. Como é que eu vou andar nele? Pela fé. Eu vou receber cura pela fé. Eu vou receber prosperidade pela fé. Eu vou receber alegria pela fé. Eu vou ver minha família salva pela fé. E não é... Agora veja, presta atenção nisso. Porque quando nós falamos deste pela fé, nas coisas da vida com Deus, nós empurramos o acontecimento para o futuro. Como assim, pastor? Você ora pelo emprego. Aí você diz assim, pela fé... esse emprego já é meu, mas você está jogando lá para o futuro, não é? Esse pela fé não empurra para o futuro? Não, meu marido pela fé já é salvo. Mas quando é na salvação sua, você não empurrou nada para o futuro. É agora. Foi na hora. No dia em que você aceitou Jesus, a todos quanto receberam, foi-lhes dado, não será dado, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando? Na hora. A fé opera no exato momento em que ela é acionada. Agora, esta fé tem que mudar a minha posição. Você não começou a se comportar como um filho de Deus? Se não começou, está na hora de começar. Você não começou a se comportar como um filho de Deus? A partir do momento que você aceitou a Jesus? Quando você orar por uma provisão na sua vida, você vai ter que começar a se comportar como aquilo já sendo seu. Posso ouvir um amém da igreja? Você vai tirar a linguagem de lamentação da sua boca, porque senão, irmãos, a nossa postura anula a nossa declaração de fé. Você vai lá e dobra os seus joelhos e vai orar por alguém. Senhor, a tua palavra declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua palavra declara, Senhor, que os meus filhos são bênçãos do Senhor e que a herança do Senhor e aqueles que muitos têm não será vencido quando o inimigo bater a porta. Eu declaro que o meu filho é salvo. Eu não gerei um filho para o inferno. Meu filho está agora nas tuas mãos. Eu recebo e eu creio na salvação do meu... Aí você se levanta ali sobre o seu joelho. Aí alguém encontra com alguém e diz assim, como é que está teu filho? Tem jeito não aquele. E a tua oração? Está desempregado? Aí você vai orar. Aí você declara, Pai, a tua palavra declara, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Paulo disse, Senhor, que tu, segundo as tuas riquezas em glória, supriria cada uma das minhas necessidades. Eu tenho a necessidade de um emprego, Senhor, e pela fé eu já me aproprio deste trabalho, e eu declaro, eu não estou desempregado, eu estou em um tempo de férias, mas este emprego já está preparado. Obrigado, Senhor, porque tu já preparaste um emprego para mim, e tu guiarás os meus passos até este lugar, que já está reservado para mim. Muito obrigado por esta provisão. Aí você sai dali. Aí encontra com alguém. Fulano, se souber de alguma coisa, eu estou num desespero, porque eu pedi um emprego, não sei como é que vai ser no próximo mês. E a tua declaração? O que está acontecendo? A fé e as obras da fé estão em choque. E cadê a fé de Deus? E o que é a fé de Deus? É a fé que, ao fazer esta oração, chama as coisas que ainda não são, como se ela já fosse. E aí, irmão, como é que está? Perdi aquele emprego, mas louvado seja Deus, que já preparou algo novo para mim. Terei um tempo de descanso, mas eu já sou grato a Deus, porque a provisão já chegou na minha vida. Como é que está o seu filho? Meu filho, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e segundo a sua promessa, ele é herança do Senhor. Eu estou apenas cuidando. Sou incapaz muitas vezes de cuidar do jeito que Deus espera. Mas como meu Deus é maior do que as minhas fraquezas, eu sei, naquilo que me falta, ele me supre. Eu louvo a Deus porque tem um plano maravilhoso para a vida do meu filho. A fé muda a minha linguagem. Eu tenho que alterar a visão que eu carrego dentro de mim, porque senão eu serei vencido pelo que está fora de mim.
A fé de Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E eu tenho que viver pela fé desse jeito. Eu recebi a Cristo pela fé, eu vou receber cura pela fé, eu vou receber provisão pela fé, eu vou receber alegria pela fé, eu vou receber perdão pela fé. Tudo é pela fé. Absolutamente tudo. E esta fé precisa alterar a minha linguagem. Pastor, isso não é pensamento positivo? Já que vocês não estão me perguntando, nem eu vou deixar vocês perguntarem daí. Isso não é pensamento positivo? Nada a ver com pensamento positivo. Qual é a diferença entre a declaração da fé e o pensamento positivo? O que é fé? Hebreus capítulo 11, vai lá. Hebreus capítulo 11. Quem está entendendo esta mensagem de hoje? Diga glória a Deus. Eu pensei que eu ia falar sobre fé, cura e milagre, mas só vai ficar na fé hoje. Ainda bem, semana que vem é cedo do Senhor, a gente entra na parte da cura. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que nós não podemos ver. Em outras versões diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Diga, fé sem fundamento é fanatismo religioso. Outra vez, diga, fé sem fundamento é fanatismo religioso. O que é uma pessoa fanática, pastor? É aquela que está todo culto na igreja? Não. É aquela que crê em algo que ela não tem fundamento nenhum. Ela produziu uma fé dentro dela, baseada em uma coisa sem nenhum fundamento. E qual é o fundamento da minha fé? Deus e a sua palavra. Eu não creio em coisas que eu inventei na minha cabeça. Qual a diferença do pensamento positivo, da declaração de pensamento positivo para a declaração de fé? Eu não estou declarando uma coisa que eu quero que aconteça comigo. Eu estou declarando alguma coisa que Deus prometeu que faria para mim. E Deus está preso à sua palavra. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E que passarão os céus e a terra. Mas a palavra dele não passará. E que Ele cumpriria a promessa dele nas nossas vidas. Eu não estou dizendo uma coisa que eu inventei. Eu sou lindo. Não, isso eu sou. Eu vou ficar, sei lá, inventa um negócio. Eu vou comprar um carro novo, vou comprar um carro novo, vou comprar um carro novo. Você vai ficar banguelo de tanto dizer. Vai trabalhar não, se você tiver dinheiro você vai. Mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está vendo, pastor? Achei base para a minha fé. Texto fora de contexto é um pretexto para a heresia. Você pode ter e pode não ter. Pode passar necessidade e ter abundância. Pode andar de ônibus ou de carrão. E até de a pé ou de bicicleta. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O meu Deus segundo... pastor, eu vou ter uma Mercedes daquela... Não, Rolls Royce. Sei nem como é que ela diz isso. Rolls Royce. Eu vou ter igual da rainha, porque eu sou filho do rei, aleluia. Filho, qual é a base bíblica? Não, eu posso todas as coisas, né? Não, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. E tu tem necessidade de um Rolls Royce? Eu acho que tu está com necessidade de andar de busão um tempão para quebrar esse tupete e essa visão errada do Evangelho. A Bíblia diz que Ele suprirá as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Quem vai definir o que é necessidade para mim não sou eu, é Ele. Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Às vezes nós estamos precisando que Deus tire um monte de coisa ao invés de que Ele dê um monte de coisa. Que necessidade você tem? Deus suprirá a sua necessidade. Se Ele achar que aquilo é uma necessidade para você, pastor, merecimento. Não, nada de merecimento. Merecimento é barganha. É Ele que vai dizer o que é que eu quero, o que é que Ele vai me dar, o que é que Ele não vai me dar. Então, assim, não tem nada a ver com essas coisas. Pensamento positivo é você dizer assim, não, eu vou, igual, sei lá. Tem coisas que são ridículas, gente. Né? Me perdoe, mas tem umas coisas que são ridículas. Isso aqui vai ser meu, isso aqui vai ser meu, isso aqui vai ser... Não, isso não. Fica lá, igual um carro velho que não sai do canto. Não estou falando disso, não. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a certeza do que eu não vejo. O que fé é? Que fundamento é o fundamento da minha fé? A palavra. Ou então faz figa, né? Vamos torcer. Irmão, isso é babaca. Minha versão diz que é a esperança e a prova. Exatamente. A minha também diz. A
A esperança e a prova daquilo que eu não posso ver. Então é um tipo de coisa que é provado no meu espírito, porque eu não posso ver. Há no meu espírito uma certeza trazida por Deus, em cima de algo que eu posso provar, a palavra. Deus disse. Deus disse. Ele vai cuidar de mim. Tem 30 anos que eu ando com ele. E que eu disse para ele, eu nunca vou contar a ninguém uma necessidade minha. Nunca. Eu nunca tive uma necessidade na minha vida que ele não suprisse. E ninguém nunca soube. A minha obrigação é obedecer a ele. A dele é cuidar de mim. Ele disse, se teu pai e tua mãe te abandonar, eu vou te recolher e vou cuidar de você. Eu disse, tá feito, fechado. Estou contigo. Teve tempo que eu tinha que fazer jejum e oração para comprar um sabonete. Mas o sabonete nunca faltou. Quando estava só aquela pelezinha, que eu juntava umas 4 pelezinhas daquela e fazia um bolinho colorido. Quem nunca fez aqui, que atira a primeira pedra. Venha para cá. Eu faço até hoje, que eu não vou destruir um pedaço de sabonete daquele, que eu não sou besta, não achei dinheiro no lixo, faço. Eu fazia aquelas pelinhas e ficava lá, Senhor, em nome de Jesus está acabando. Eram uns banhos que eu não pode jogar muita água não, que esse negócio derrete muito rápido. Mas quando só dava o último banho, chegava o dinheiro do sabonete. Ele provia. E eu contava quem? Ninguém. Tinha vezes que eu acho que eu estava com uma moralzinha maior, vinha de 3, 4 sabonetes de uma vez. Era. Ganhava roupa. Até uma camisa vermelha que eu não quero falar do assunto. Tá. Ele provia. Né? Ele cuida da gente. Então assim, você tem que se confiar nele. Deleita-te nele. Né? Então ele vai cuidando de você. Você coloca... Agora, irmãos, não entra pela fantasia, não. Ele disse que ele iria cuidar, ele vai cuidar de você. Agora não muda essa imagem e essa ideia de que andar por fé é andar sem problema. Que você não vai ter luta. Onde é que você leu isso na Bíblia? A minha Bíblia diz que no mundo eu ia ter aflições. E ele disse que era para eu me animar no meio das aflições. A Bíblia diz que eu seria traído pelos meus melhores amigos, os da minha casa. A Bíblia diz que chegaria uma época que as pessoas, ao me perseguir, achariam que estariam fazendo um bem a Deus e à sociedade. Já imaginou? Que Jesus disse que vai chegar situações em que as pessoas vão fazer o mal a você achando que estão agradando a Deus? E ele disse, quando isso acontecer, alegre-se. Não fique com raiva de quem está perseguindo você, não. Não odeie ele, não. Abençoe. Não abra sua boca para amaldiçoar, não. Por quê? Porque você carrega o Espírito Santo dentro de você, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Acabou. Você vai andar por fé. Uma fé que tem fundamento. Então é diferente de você chegar por aí e ficar repetindo um monte de coisa que você fabricou na sua mente. Entende a diferença entre pensamento positivo? O que é o pensamento positivo? Você constrói uma ideia que você gostaria que acontecesse dentro de você e você repete ela como um mantra até que ela se torne uma verdade para você. Aquilo começou em você, nasceu em você, sai de você para voltar para você. A declaração de fé e a oração da fé, não. Você não está indo atrás de algo na sua mente. Você descobriu uma promessa de Deus na palavra dele. Quando você declara a palavra de Deus em fé, você não está confiando na sua capacidade. Ao contrário, você está dependendo do poder soberano do Deus a quem você serve. Quando eu declaro que Deus cuida de mim, eu não estou apelando para merecimento, eu não estou apelando para eu ser bonzinho, eu estou apelando para uma coisa que Paulo diz, que mesmo que eu seja infiel, ele permanecerá fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus está diante dele o tempo inteiro e ele mesmo disse, eu pus a minha palavra diante de mim e eu velo pela minha palavra para cumpri-la toda. O que é velar? Eu dizia isso ontem lá em Londres, numa outra pregação. A gente do Nordeste, a gente sabe muito, vocês os mais antigos, eu dizia a gente, mas vocês os mais antigos entendem bem isso, né? A pessoa ficava doente, você ficava velando o doente. O defunto, né? Não era, Vera? O defunto, você ficava velando o defunto, né? Fica lá
cuidando, né? Cuidando, esperando a hora de enterrar. Velar e ficar de olho, né? Velar e ficar atento. Deus disse que Ele pegou a palavra dEle, que tem promessas para você, colocou diante dEle, e Ele vela por esta palavra dia e noite. Para quê, pastor? Para tomar conhecimento? Não, o texto continua. E Ele vela pela sua palavra para cumpri-la na nossa vida. Aleluia. E Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas esta palavra não vai passar. Ela é eterna. Glória a Deus. Então, quando eu declaro em fé a palavra e eu me posiciono em linha dela, eu não estou confiando em mim. Tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que prometeu. Aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Aí a Bíblia diz, e se você se aproxima dele, é necessário que você creia. Creia o quê? Duas coisas. Que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador significa recompensador. E ele chega ao ponto a dizer que o nosso trabalho nele não será vão. Nós temos promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entrar nesta promessa e mudar a nossa maneira de enxergar a nossa vida à luz das promessas do Senhor. Pare de murmurar. Aí você disse assim, pastor, para fazer um gancho só para a pregação da próxima semana. Por que o senhor disse que esta fé ela é necessária para poder você operar nos dons de cura e de milagre? Porque, querido, como é que você vai chegar perto do doente e dizer, seja curado? Você precisa fé. A fé precisa operar. Aí o dom de cura e de milagre, só para fazer um gancho, porque eu vou falar de cura semana que vem. Aí como é que opera essa questão de cura e de milagre? Milagre e cura operam juntos. Olha Lázaro. Primeira informação que chegou para Jesus era que Lázaro estava o quê? Não, gente. Primeira informação, ele estava doente. Depois a segunda informação, ele estava... Então, ele morreu de quê? O que é milagre? É uma operação que a ciência não pode fazer. Milagre é tudo aquilo que ignora o poder científico. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, chegou na igreja, a dor desapareceu. Você não recebeu um milagre. Isso é uma cura. O que é uma cura? É aquilo que um remédio pode resolver. O cego viu, milagre. O morto ressuscitou, milagre. Por quê? Porque a ciência não pode fazer. Certo? Aí você veja uma coisa, Jesus vai diante do túmulo de Lázaro e ressuscita Lázaro. E se Jesus não curasse a doença? Lá, daqui a pouco estava Lázaro morto de novo. Era fica vivo, fica morto, fica morto, fica vivo, fica vivo, fica morto. Então tem que ressuscitar o camarada e curar a doença que levou ele à morte. E para ele fazer isso, se posicionar daquele jeito, ele precisa de quê? Fé. Olha a declaração de fé. Graças te dou porque tu sempre me ouves. E o que é fé? Chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Ele já está falando com Deus acerca de Lázaro, agradecendo, porque Deus já ouviu uma oração que ele nem fez ainda. Lázaro ainda está mortinho da Silva. Ele já está dizendo, obrigado porque tu já me ouviste. O que é isso? Fé. Jesus chega a ter uma multidão de gente com fome. 3 dias sem comer. Pedro chega e diz, despede o povo. Aliás, nem despede, porque senão o povo vai desmaiar no meio do caminho. Com fome, o que é que a gente vai fazer? Jesus me ensinou de comer a eles. Será que Jesus é doido? Não sabia que não trouxeram uma carrada de pão ali? Um caminhão da graneiro levando pão para onde Jesus ia e peixe? Não tinha comer para aquele povo. Mas, Senhor, nem 5 denários de pão daria para dar uma beirinha para cada um desses. Jesus me disse, o que é que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixes ou era 3? 2, né? 2 peixes. Tem um menino ali esperto que não é besta nem nada, nordestino, trouxe um farnelzinho de pão e peixe, que ele não ia passar fome. O bichinho gostava de comer só, né? Aí ele trouxe junto com ele. Jesus me disse, toma a merenda do menino aqui. Menino bravo, o menino deve ter ficado assim, né? Eu trago os outros que, enfim. O que é que Jesus fez? Estou falando de fé para vocês. O que é que Jesus fez? Jesus agradeceu. Jesus não tocou na palavra multiplicação. Jesus não tocou na palavra milagre. Jesus levantou para o céu,
deu graças pelo alimento, disse: senta o povo em grupos de 50 e distribui entre o povo. Quantos pães Jesus entregou para os seus discípulos? 5 pães e 2 peixes. Onde é que o milagre ocorreu? No meio do povo. Aí pegava um pedaço, sobrava, pagava pão, e lá vai pão, e o pão não acabava. Que bexiga é isso? E lá vai o peixe, um pedaço, uma beira do peixe, quando puxava a outra beira, parece que o peixe, rápido de lagartixa, você cortava, o peixe crescia a beira, cortava, crescia, e ninguém, né? Ai, toma, fulano, na cabeça. Quando o outro pegava para a cabeça, não, ainda sobrou uma beirinha. Aí ele tirava a beirinha, aí quando passava, tá, a cabeça é tua, jogava para o outro. Quando o outro pegava, não, ainda tinha uma beira dentro do... Oxente, o peixe não acabava. Quando juntou, Jesus disse assim: agora, judeu não pode jogar pão fora, juntem os pães que sobraram. Tinha 12 cestos. Não teve a palavra milagre, não teve a palavra em nome de Jesus, ou em nome de mim mesmo, né? Vai agora multiplicar, aleluia, glória, levanta, dê glória que o negócio vai multiplicar. Não teve nada disso. Assim. Tem uma necessidade, me dê aqui um material. Fé. A fé de Jesus em agradecer por uma provisão que ainda não tinha acontecido do lado de fora, mas dentro dele, tinha. Deus quer nos dar este tipo de fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos.